Olá, querido aluno, tudo bem com você? Mais uma vez aqui o professor Elvis para a terceira aula do nosso curso de psicanálise. Na primeira falamos sobre o inconsciente como, o local ali dos conteúdos traumáticos. Depois falamos sobre, na segunda aula, as defesas que a mente faz para não acessar o inconsciente, sabendo que é acessando-o que se obtém a cura. E hoje vamos falar sobre como acessar o inconsciente, tá? Então esta é a aula de hoje. Então, papel e caneta na mão e vamos que vamos, ok? Bom, existem técnicas, tá? De como acessar o inconsciente, o conteúdo que está lá e poder obter o tratamento, a cura, né? Uma delas é a hipnose. Mas o próprio Freud, ele deixou de lado a hipnose porque ele, na sua ali terapia, e em especial com a paciente cognominada Ana O, ele descobriu uma nova técnica que é chamada de associação livre de palavras. E como essa técnica é justamente assim, através das palavras, através do falar, né? Através do falar, o que está no inconsciente acaba sendo vomitado, tá? Só que não é simplesmente falar. Existem alguns critérios aí que precisam ser observados para que este falar possa ser um processo terapêutico e de exposição do conteúdo inconsciente, tá? E quais são esses critérios? São o seguinte, veja que o nome que eu te mencionei da técnica é associação livre de palavras. Então, como ocorre isso? A técnica é a seguinte: a pessoa que é o paciente, ela precisa falar tudo o que lhe vem à mente, tá? Falar ou escrever, mas na sessão ali com o psicanalista é falar mesmo, né? Mas também tem a escrita de livre associação. Mas ele precisa soltar as palavras, tá bom? De acordo com esse critério, tudo que lhe vem à mente, não pode haver censura. Ele não pode escolher as palavras que ele vai colocar para o psicanalista, que ele vai escrever. Não, o que vem na mente tem que soltar. Por quê? Porque é livre. E quando ele faz isso, o que acontece? Para a psicanálise, nada é por acaso. Tá? Os atos falhos não são por acaso, nada é por acaso. Então, quando ele fala tudo que lhe vem à mente, mesmo que para ele não tenha sentido, mesmo que para o paciente não tenha relevância com o momento, não importa. Mesmo que para o paciente o que ele falou ali não tem nada a ver com o sintoma dele, para a psicanálise, nada é por acaso. O inconsciente não expõe as coisas, não faz nada à toa. Então, quando a pessoa fala tudo que lhe vem à mente, está soltando o que está lá escondido no inconsciente, o que está oculto no inconsciente. E é aí que entra a questão da associação. Lembra do nome? Associação livre de palavras. É aí que entra a associação. Quando o psicanalista, né, a pessoa que está analisando ali aquele material de palavras, ou escrita, ou gravada, ou ali ao vivo ali, né, o psicanalista, a pessoa treinada que estudou a teoria, tá? Ela conhece e ela vai ter a capacidade de fazer a associação de palavras. Ela vai conseguir associar aquilo que para o paciente não tem nada a ver, a pessoa treinada vai conseguir fazer o insight, vai conseguir associar e perceber que tudo está ligado e o porquê está ligado e o porquê de cada coisa, analisando também com a história de vida da pessoa, né, que chamamos de anamnese, né, também anamnese, quando analisamos a vida da pessoa como um todo. Então, a pessoa treinada que conhece a teoria psicanalítica, ela vai conseguir fazer esta associação. E ali vai perceber o porquê daquele sintoma, o porquê daquele problema, né? A partir das palavras livres que foram soltas e conseguiu-se buscar ali juntar o quebra-cabeça e fazer a associação e descobrir a causa. Lógico que isso não é na primeira sessão, na segunda, nem na décima. São várias sessões, é um trabalho árduo até conseguir encontrar esta associação, tá bom? Então, esta é a principal técnica da psicanálise. Tem também a interpretação dos sonhos, mas deixaremos isso
uma outra ocasião para que eu possa tratar com vocês, tá bom? Então essa é a técnica, inclusive você pode exercitar isso, pega um papel, uma agenda, começa a escrever o que lhe vem à mente ali e começa a analisar, mas é importante conhecer a teoria da psicanálise para poder fazer esta análise, né? Porque quando você não conhece a teoria, você não consegue fazer e aplicar este conhecimento, tá bom? Mas esta é a técnica e o falar é terapêutico, o falar ele é psicoterápico, quando fala alivia, quando coloca para fora um termo aqui evangélico, né, um bálsamo, né, um alívio vem para a nossa alma, né, a Ana O falou para Freud que é como se fosse uma limpeza de chaminé quando ela falava, era como limpar a chaminé, né, tirar as cinzas lá de dentro. Então, o falar é terapêutico, o falar ele limpa a chaminé, ele traz esse brando, né, essa calmaria para a alma, para os sentimentos, para o pensamento, para o psicológico. Falar é terapêutico. É como disse a psicanálise, como disse Freud, é a cura pela fala. Tá? É a cura pela fala. Essa é a principal técnica da psicanálise, a cura pela fala, tá certo? Então é assim que acontece, é assim que ocorre, essa é a principal técnica e espero que esta aula tenha sido bênção para você, tá bom? Então continue me acompanhando, continue acompanhando aí o nosso material, os nossos conteúdos, porque sempre teremos mais assuntos, mais conteúdos, mais materiais para você, tá certo? Então é isso, aplique esse conhecimento na sua vida e vamos que vamos. Forte abraço!